Domingo tem clássico, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, na verdade, e o líder do Brasileirão vai pegar um dos seus principais rivais, que não está numa boa fase, mas clássico é clássico, não é, Paulo do Vale? E vice-versa. Bom dia a todos, exatamente. E estamos falando de um clássico que acontece na Neoquímica Arena, onde o São Paulo, mesmo antes, né, de ter esse naming rights aí, né, da Neoquímica, o São Paulo nunca venceu em Itaquera. Então fica um desafio maior pro time do técnico Fernando Diniz, né? O São Paulo tem 50 pontos, lidera o Campeonato Brasileiro de forma isolada, pode aumentar a vantagem, por exemplo, vencendo esse jogo. E o Galo tropeça no duelo de Atléticos contra o Paranaense, aí o São Paulo abrindo 10 pontos e aí pega o Galo na próxima semana, né? Ou pode tropeçar contra o seu maior rival, por que não? A gente sabe que o Corinthians, por mais que não viva uma fase muito inspirada, e de fato isso não acontece já há um bom tempo, é sempre um adversário duro defensivamente falando, né? Uma coisa que o Mancini fez foi arrumar a cozinha, né? Que o pessoal fala, que é arrumar ali o sistema defensivo. O Corinthians pode não ser muito inspirado lá na frente, porém, atrás tem dado conta do recado, até por isso empata bastante, fica ali no meio de tabela, olhando um pouco mais pra trás, mas sempre um jogo duro, clássico é clássico. E aí, chama atenção, né? Duas questões só. O São Paulo tem eleição amanhã, elege o seu novo presidente, né, com o Júlio Casares numa ampla vantagem, aí, num favoritismo interessante para cima do Natel, e inclusive, né, com essa promessa do Muricy fechado para comandar o futebol em caso de vitória do Casares. E uma outra questão também que é importante trazer. Ontem, o governo do estado de São Paulo foi obrigado a desmentir uma fake news a respeito do tricolor, que beira o absurdo. Um print começou a rodar ontem na internet, dizendo que em 10 de novembro, o elenco do São Paulo teria sido vacinado com a vacina, né, a Sinovac. É um absurdo, né? E isso acabou tomando, né, o noticiário da internet, e o governo do estado foi obrigado a soltar uma nota desmentindo, né, esse absurdo, que isso não existe, né? Seria algo, assim, temerário, inclusive colocar um grupo em contato com uma vacina, principalmente em novembro, né? A gente sabe desse avanço com relação à comprovação, à eficácia. Por quê? Porque o São Paulo não teve surto do coronavírus no elenco. Isso, claro, foi uma vantagem, mas méritos pro clube, né? Méritos pro departamento médico do São Paulo. E aí, o absurdo do absurdo é de que o elenco... É o momento que a gente vive com relação às fake news, né? As fake news foram longe demais a ponto de ter gente acreditando num absurdo como esse. E o governo do estado, né? Porque ali cita com a anuência de João Dória, a CBF com o Rogério Caboclo, como se existisse uma vontade de fazer o São Paulo campeão e isso passasse pela vacinação do elenco. Algo absurdo. E o Robinho, hein? Outro absurdo, né? E aí, no caso, o Santos, de alguma forma... News, né? Pois é. E o Santos, de alguma forma, abraçando a causa. Por quê? Porque mesmo condenado em segunda instância, né? Ontem saiu essa condenação, o Santos agora aguarda a condenação em terceira instância, que aí seria, no caso, o STF lá da Itália condenar o Robinho. Então, por estupro, né? Exatamente, por estupro. E o que mais chama a atenção é que a informação que chega é que o Robinho, nos últimos dias, tem frequentado as instalações do Santos e realizado atividades com alguns amigos. O Santos liberou isso pro Robinho e não dá nenhuma demonstração de que vai tomar alguma atitude diferente nesse período enquanto não tiver uma condenação em terceira instância por estupro. Agora fica ainda mais complicada a situação do Robinho no Brasil, né? Se ele voltar pra Itália, ele é preso. A gente sabe, o Brasil não pode extraditar aí brasileiros, então uma situação complicada, e o Santos passando um pano, podemos dizer assim, pro Robinho, né? Valeu, Paulo do Vale, trazendo os destaques aqui, a informação ligada ao esporte, sempre no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Até mais, Paulo. Valeu, pessoal.